Bom dia! E aí, tudo bem? Então, eu falei no último vídeo, né, que eu tô indo ao Brasil e eu sei que quem me segue aqui quer saber sobre o Canadá e também tem muito interesse de saber sobre como que é a vida, né, na indústria dos restaurantes, na indústria da comida. E eu botei no título, né, quando que eu vou estar abrindo o meu restaurante. Então, primeiro, vou falar aí um pouquinho da minha experiência desses últimos 3 anos. Se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, bom, meu nome é Renata, eu moro em Toronto, no Canadá, e eu e meu marido imigramos para cá. E nossa forma de imigração foi que primeiro eu peguei o visto de estudo, vim estudar no college e eu fiz o curso de gastronomia. Na verdade, o nome do curso é Culinary Management. Foi um curso de 2 anos. E desde que eu cheguei em 2019, um mês depois que eu comecei minhas aulas, eu consegui um emprego num restaurante, né? A unidade que eu trabalho se chama Café Neon, que café não é tipo café, apesar que o restaurante ele é conhecido por brunch, que é aquele serviço, o tipo de comida meio café da manhã, meio almoço. Mas café é uma comida um pouquinho mais, uma comida do dia a dia, mas com toques um pouco mais refinados ou gourmet, vamos dizer assim. Bom, eu não tinha nenhuma experiência prévia no Brasil, porque no Brasil eu era personal trainer por 10 anos, formado em educação física, e eu sempre fiquei, né, com esse receio de se eu conseguiria, né, um emprego. Eu até imaginei que talvez eu teria que começar em redes de fast food, tipo McDonald's, onde onde tudo é meio mecanizado e tal. Mas tive a oportunidade, né? Eu tenho um vídeo falando como eu consegui esse emprego, que nada mais foi do que networking, né? Eu fiz amizade com um casal aqui e ele tinha trabalhado lá e ele era muito amigo da até então sous-chef, que era brasileira, e a gente se encontrou no chá revelação da nenenzinha dele. E aí ela falou, não, vai lá para você conhecer, mas e vamos logo começar. E assim foi. Então eu não passei por processo seletivo. Eu nem tive o que normalmente aqui tem, que é o trial shift, quando você tenta, o restaurante te dá você trabalha de graça algumas horas e o restaurante vai te dar algumas coisas para você fazer, para entender, né, se a pessoa sabe fazer os cortes, sabe seguir uma receita, coisas desse tipo. Eu não tive. Conversei, ela já me escalou. Eu comecei num sábado, que era o dia mais busy, né? Final de semana sempre é muito movimentado no restaurante. E fui aprendendo na marra, claro, com a base do que eu estava tendo na faculdade, no college, mas muito foi no dia a dia mesmo, muito por tentativa e erro até. A experiência do college foi muito boa. Eu aprendi, né, vamos dizer assim, saí de lá com uma base, mas realmente é uma indústria que você aprende no dia a dia. E aí eu comecei, né, como pessoa sem experiência nenhuma no restaurante, ou seja, os níveis, né, dentro desse restaurante, dentro dessa empresa é second cook, e aí eu passei para first cook, e depois eu fui para junior sous-chef, e em meses eu estava como sous-chef, que foi numa época, né, que o sous-chef ele saiu, pediu demissão, e aí eu acabei herdando esse cargo e tô ali aprendendo, né, essa parte de administrar, liderar a equipe. Então eu faço a escala do pessoal. Hoje sou responsável pelo inventário, pelas compras.
E basicamente, por já estar quase 3 anos nesse restaurante, sei cada cantinho, sei cada coisa dessa unidade. Mas como que é, né, no dia a dia? Bom, eu já devo ter falado em algum outro vídeo. Trabalhar em cozinha, né, e se você já teve aquela experiência, né, de você fazer o jantar no Natal da sua família para 20 pessoas, você tem uma certa ideia, mas isso é mais ou menos todos os dias, do que você tem que planejar com antecedência, fazer compra, ver mais ou menos quando você começa, os preparos e tal. E o restaurante lá a gente abre todos os dias, 7 vezes na semana. Então nunca para. Então realmente assim, fisicamente é desgastante, tá? Lá na nossa unidade são 2 cozinhas, uma que é de preparo, a outra que é a cozinha principal, e cada um tá no andar. Então é muito sobe e desce de escada. A geladeira principal ela fica embaixo. Então, só nisso, né, você ficar em pé aí, às vezes 9, 10, 12 horas, já é cansativo, mexendo muito e debaixo de bastante estresse, né? A impressora, hoje em alguns restaurantes já é tudo uma tela, mas o barulhinho da impressora que vem os pedidos já causa um certo estresse. Pra tu ver, uma vez eu saí com as minhas cozinheiras, né, com a minha equipe, a gente saiu para comer e tocou a musiquinha do Uber, né, do restaurante onde a gente estava, e nós 3 a gente deu uma tremida assim, de tipo, você já fica condicionada a escutar aquele barulho, aceitar o pedido e começar a executar. Então realmente você trabalha debaixo de estresse e fisicamente também é muito cansativo. O corpo se acostuma, então hoje ficar em pé aí 9, 10 horas é bem tranquilo. E às vezes sem horário de almoço, só porque não dá tempo, não tem como, você tá tentando resolver várias coisas. Bom, uma outra questão que eu acho que envolve o motivo de estarmos no Canadá é que a cultura daqui faça você mesmo, do it yourself. Então eu acho que isso, combinado com talvez a cultura desse restaurante, dessa empresa, é que não tem aquele negócio que, porque eu sou sous-chefe, se eu sou chefe eu vou pedir algumas coisas eu não faço mais. Aqui todo mundo faz tudo. Então inclusive na nossa cozinha não tem o dishwasher, não tem o lavador de pratos. A gente tem a máquina de lavar, mas todo mundo reveza para botar, para lavar a louça do restaurante inteiro. Então não tem isso de porque eu sou sous-chefe eu não vou tirar o lixo. Tem que tirar o lixo, tem que fazer as coisas, tem que limpar. Todo mundo faz tudo, inclusive as donas, elas são assim. Então eu acho que acaba isso sendo um reflexo delas, uma questão cultural também, que aqui isso é muito comum. Não tem uma coisa que eu tenho algum funcionário que vai fazer. Então, mesmo hoje eu subindo, vamos dizer assim, né, o cargo e tal, você não tem aqui essa mentalidade de algo que você não faça. Você tem que saber treinar para que todos façam. Não pode assim, eu vou fazer porque eu não sei liderar, eu não sei descentralizar, né, a questão das tarefas. Então isso é uma coisa, mas não significa que o pensamento é que porque agora eu sou chefe, não vou fazer algumas das atividades. Uma outra questão, às vezes as pessoas que vão trabalhar em restaurante, elas pensam assim, no restaurante como é uma coisa braçal, vamos dizer assim, você não precisa do inglês. De fato, você consegue trabalhar, mas você crescer na área sem o inglês, sem a língua, né, o inglês ou o francês aqui, você não vai muito longe. Você vai continuar naquela mesma posição fazendo aquilo. Claro que você pode ser muito bom tecnicamente, mas você precisa desenvolver, né, essa habilidade, como eu falei, fazer ordem, inventário, falar com o fornecedor. Bom, continuando aqui de dentro, porque a mão deu uma leve congelada.
Então, eu estava falando que então o inglês é necessário. Hoje eu participo das reuniões dos gerentes, né? Porque essa empresa ela tem outras unidades. Então eu participo da reunião com o gerente. E aí você tem que saber se expressar, você tem que saber falar, reivindicar o que é necessário, né, para a tua equipe e tal. Então o inglês ele é fundamental. Então quando meu chá fica pronto, então assim, nesses últimos 3 anos eu pude experimentar, né, um crescimento profissional, pude, né, ao longo desse, né, dessas mudanças de cargos, eu fui tendo, obviamente, aumento salarial. E é uma empresa e talvez o meu conselho para quem de fato vir, né, para fazer esse caminho, tentar utilizar o trabalho na cozinha para fins de imigração, eu acredito que empresas menores de pequeno e médio porte vão te facilitar, porque hoje eu tenho contato direto com as donas. E isso faz com que sempre que ao longo do processo de imigração você precise de um documento e tal, quando você tem um relacionamento mais íntimo com os donos ou com os seus chefes, fica mais fácil. Grandes redes, e eu tô vendo isso com, né, as meninas com que eu já trabalhei, né? Também é uma empresa que é muito de mulheres na cozinha, por isso que eu falo sempre meninas. A grande parte da empresa é formada por mulheres. As donas, né, são mulheres. Então, uma das minhas estagiárias que acabou saindo da empresa foi para um restaurante muito chique daqui de Toronto e tal. Hoje ela está profissionalmente para ela foi muito bom, no sentido de ela tá ganhando até um salário bom, ela é line cook, mas ela tá ganhando até um salário muito bom. Tá trabalhando num restaurante, então ela tá aprendendo demais sobre técnicas, trabalhando com alimentos, ingredientes assim muito requintados, mas ela hoje o visto dela acaba e o restaurante não vai fazer nada por ela. Enquanto eu tô com 2 cozinheiras que a gente está fazendo o processo de patrocinar, né, o processo de imigração delas, né, o LMA. Então, empresas menores onde você vai conseguir ter um acesso, né, melhor ou vai ter acesso com os donos, isso talvez seja mais fácil, porque você consegue explicar o que de fato você precisa. Empresas maiores, às vezes, são muito mais burocráticos e a gente já escutou história, não só em restaurante, mas como de uma forma geral, que muitas empresas não vão fazer isso por você. Obviamente, a não ser que você esteja num cargo super estratégico, mas se você for mais elas não fazem isso. E para empresas menores, depois que você tá ali, então eu já estou quase 3 anos, a minha cozinheira, a minha Junior Sue também está quase 3 anos, então tornou já se tem um vínculo e aí fica mais fácil de você conseguir às vezes alguns documentos necessários para o processo de imigração. Mas como vocês sabem, eu finalizei, né, o meu processo de PR. Meu marido acabou sendo por ele, eu não fui aplicante principal, acabou sendo por ele. E hoje eu não tenho mais uma obrigatoriedade de estar trabalhando na cozinha. Me formei sim aqui em Culinary Management, que não significa que é um curso que é só voltado para você trabalhar em restaurante. Dentro, né, do college eu precisei tirar algumas certificações, que é para trabalhar com alimento, para trabalhar com bebida alcoólica, segurança no trabalho. Então eu posso expandir um pouco mais minha área de atuação. O que eu vejo hoje? Eu vejo hoje que dentro da indústria, né, de restaurante, trabalhar no restaurante, é um trabalho que, como eu falei, exige muito do físico, ok? E se é para trabalhar com utilizando o seu corpo, o trabalho braçal, vamos dizer assim, existem outros tipos de empregos que vão pagar bem mais.
E aí depende de cada um, quem gosta, quem não gosta. Então, por exemplo, construção civil aqui paga muito bem. E tem várias mulheres trabalhando, então isso não é uma questão em relação a gênero. Eu acho que se você tem um bom nível de inglês, você pode trabalhar em algumas outras áreas que você vai ter mais os benefícios. Que hoje, por exemplo, a empresa, quem tem contrato, ele tem, né, um pacote de benefícios. Mas quando você trabalha por hora, você não tem. Então isso é algo. E para um restaurante, eles não gostam de ter um time sob contrato muito grande, porque quando está fraco o movimento, o pessoal de hora é mais fácil de cortar. Então, você se transformar em contrato no restaurante, pode ser que mude alguma coisa, mas eu acho que ainda é uma indústria que, e por ser, né, desse ramo de turismo, de alimentação, sempre vai pegar a questão de você trabalhar final de semana, feriados, férias é uma coisa que é meio complicado. Eu percebo, não sei se isso é uma questão da empresa onde eu estou, acaba muita coisa sendo centralizada em você, apesar de, né, você ter que saber delegar, mas eu acho que o perfil das donas, ela tem um pouco disso, de ser um pouco mais centralizador. Então eu estou indo agora ao Brasil, eu estou passando, né, o que eu faço para minha Junior Sul, mas mesmo assim eu estou achando que eu vou ter que estar por dentro para quando eu chegar tá tudo acontecendo e fluindo. Hoje a gente tem uma degustação do novo cardápio, as donas vão para o restaurante, a gente vai apresentar, né, vai tentar replicar, né, a ideia dela dentro da nossa cozinha e ver quais são os pontos que a gente tem que mudar, e segunda-feira a gente inaugura o cardápio. E eu estou indo ao Brasil exatamente nessa época, então a minha equipe realmente, né, vai ser bastante trabalho para eles, então provavelmente mesmo estando de férias ou sem trabalhar e sem receber, eu vou ter que dar uma ajudada, porque na verdade eu faço isso por conta da minha equipe, né? Se eu for pensar só, não estou recebendo, não estou na empresa, não trabalho, mas eu tenho um carinho todo especial, eu acho como um líder deve agir. Você pensa na sua equipe antes, né, de ficar só pensando nos seus interesses próprios. Indo trabalhar, e aí a pergunta que eu joguei no início do vídeo, né? Quando que eu vou abrir o meu restaurante? Eu acho que eu não vou abrir restaurante, não. Eu admiro muito as donas. Eu admiro, por exemplo, tem um amigo que se formou, que fez a George Brown comigo, e ele, a esposa e o sogro abriram uma padaria, estão indo super bem. Eu acho que aqui, não, com certeza aqui é bem menos burocrático para você ter uma empresa, você tem um suporte, vamos dizer assim, até do governo, principalmente a gente viu nessa pandemia, suporte financeiro do governo. Então eu acho que é mais fácil você ter empresa aqui, eu acho mais fácil você ser dono de negócio aqui, mas não me vejo entrando nessa aventura, não. Acredito que para você trabalhar, né, para você ser dono de um negócio, o seu prazer tem que ser no negócio, em ver ele crescer, em ver ele se tornar bem sucedido, e a sua vida se torna isso. Então eu não vejo, olhando para as donas hoje do restaurante, elas trabalham 7 vezes na semana, e eu até acho que eu acabo tendo mais qualidade de vida que elas, né? Obviamente elas colhem, né, frutos pelo esse investimento, frutos financeiros, mas que elas estão sempre reinvestindo no próprio negócio, e isso é para elas o que dá prazer. E obviamente eu e meu marido, a gente veio para o Canadá porque sim, a gente quer sucesso financeiro, mas a gente busca aí uma qualidade de vida, e eu acho que ficar dentro dessa área é realmente bem complicado, você ter esse equilíbrio, né? Porque é uma área que demanda muito de você. São várias pessoas que trabalham nessa indústria, mas
ainda a questão de ser qualificado, né, vai acabar ficando centralizando, né, muito poder de decisão e muito a responsabilidade sobre poucos ainda. E é muito complicado você ter várias pessoas muito bem treinadas numa equipe. Financeiramente, eu acho que é complicado. A margem de lucro, num geral, trabalhando com comida, ela não é tão alta, porque alimento varia muito, né, o preço. Então, é algo, assim, difícil. Eu fico vendo, né, várias pessoas que entram em contato comigo, que às vezes são de outras áreas, como eu era, ficam nesse sonho. Às vezes, né, a gente vê programas como MasterChef, como alguns outros programas, e acham muito legal. Eu vejo que muitas pessoas entram nessa área porque acham super bacana quando recebe gente em casa e faz comida para 20, 40, 50. E de fato é bem legal, é bem bacana, é uma coisa dinâmica, mas uma coisa é você fazer isso eventualmente ou nos finais de semana. Mas quando você faz isso todo dia, realmente desgasta. Então é isso, é um pouquinho da minha reflexão, né, desses últimos anos. Não estou falando que eu estou saindo da área, né? Eu estou indo ao Brasil e volto para o restaurante. E eu vou tentar hoje mostrar um pouquinho mais sobre o meu, um pouquinho mais do meu dia a dia, da minha rotina, tentar filmar um pouquinho lá dentro, beleza?